Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Paulo Glinski que realize uma leitura do versículo da Bíblia. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, vereadora Thelma Bley, que realize a leitura do expediente. Expediente de 7 de julho de 2020. Ofício número 401 de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde em resposta ao ofício número 123 de 2020 do Gabinete. Convite para a 4ª audiência pública do Plano de Mobilidade e Revisão do Plano Diretor, dia 7 de julho. Ofício número 69 de 2020, do Instituto Canoense de Previdência Ciprev, solicitando indicação de representantes para os conselhos do Instituto. Ofício número 202 de 2020, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 50 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Ordem do dia. Para a primeira votação, o projeto de Lei número 47 de 2020, que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar previsto na Lei 4.851, de 14 de novembro de 2011, no período da pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei número 48 de 2020, que dispõe sobre a política municipal de incentivo ao aleitamento materno e da outras providências. Projeto de Lei número 49 de 2020, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para a atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus, do Covid-19 e da outras providências. Indicação. Temos uma indicação, a de número 072 de 2020, de autoria dos edis Coronel Mar e Norma Pereira, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, o ensaibramento da rua Deodato de Lima, bairro Alto das Palmeiras. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária, vereadora Thelma Bley. Passamos ao pequeno expediente e solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 047 de 2020, que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar prevista na Lei 4.851, de 14 de novembro de 2011, no período da pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Está em discussão. Só para comentar com os colegas, primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, ao Rubens, que nos prestigia no dia de hoje, internautas, funcionários da casa. Antes de pautar esse projeto, eu tomei o cuidado de entrar em contato com o presidente do Conselho Municipal da Educação para nos certificarmos de que havia passado por lá toda essa discussão, e o professor Argos Gumbovski rapidamente nos respondeu e comentou com a assessoria que sim, que passou pelo Conselho, que está tudo certo, então nós podemos ter a tranquilidade necessária para efetuar a votação do referido projeto de lei. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 047 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 048 de 2020, que dispõe sobre a política municipal de incentivo ao aleitamento materno e adota outras providências. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, as pessoas que estão presentes aí na plenária. Então, o projeto que dispõe sobre a política municipal de incentivo ao aleitamento materno está fundamentado nas diversas ações sempre realizadas no município de Canoinhas. A proposta principal do projeto de lei é garantir a continuidade dessas ações em todas as gestões devido à importância do incentivo ao aleitamento materno. Nós fundamentamos o projeto de lei com base na Política Nacional de Promoção da Saúde, com base na Política Nacional de Atenção Básica de 2011, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição de 2012 e a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno e a Rede Cegonha de 2011. É importante salientar que, alguns anos atrás, algumas ações eram centralizadas nas especialidades, né? Mas, pela falta de profissionais especialistas, principalmente na região interiorana, apresentou-se, através dos indicadores, a necessidade de descentralizar estas ações para a atenção básica à saúde, né? Direcionando os serviços principais de proteção, de promoção à saúde, lá na unidade básica de saúde mais próxima da residência das famílias. Da mesma forma com as gestantes, né, e com as lactantes. Então, é fundamental, na política de saúde, implementar a política municipal, né? Implantar e implementar. Vários programas e várias ações podem ser previstas na programação anual. Porém, como existem muitas prioridades na política de saúde, né? Cada um tem as suas prioridades. Para cada paciente, o seu problema de saúde é prioridade, né? Então, nós precisamos prever, através de uma lei, essas ações para garantir orçamento, para garantir recursos, para que haja, de fato, material educativo, para que haja treinamentos, né, a qualificação dos profissionais, principalmente da atenção básica, para que possam ocorrer, no decorrer do ano, várias ações de incentivo ao aleitamento materno. Por quê? Isso interfere diretamente na vida das pessoas. Nós podemos falar das questões econômicas, né? Porque para comprar hoje uma fórmula infantil o valor é altíssimo, né? Muitas pessoas não teriam nem condições de comprar o leite para o seu bebê se não tivesse, algumas mães têm a dificuldade, né, de garantir o aleitamento materno e acabam tendo que garantir através das fórmulas infantis. Mas são caríssimos, algumas vezes são disponibilizados via SUS, em alguns municípios via assistência social, por ser considerado alimento, mas melhor ainda se tiver todo aquele suporte técnico, sendo mais próximo da casa através de visitas domiciliares, o cantinho da amamentação na unidade básica de saúde, que a enfermeira possa estar orientando, que o médico possa estar ali orientando, para garantir realmente o aleitamento materno. A Lei Federal número 13.435 de 2017, ela institui o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Então, no projeto de lei, nós também fizemos a previsão do agosto dourado, né? O agosto dourado, por ser o mês para a sensibilização das pessoas, para o incentivo, para o fortalecimento das ações, para lembrar que o leite materno vale ouro, por isso, agosto dourado. Então, fica aqui a minha defesa, peço apoio a todos os vereadores para que possamos garantir a aprovação desse projeto de lei
e mais ainda a fiscalização na operacionalização destas ações, que é de suma importância e interfere na vida das pessoas, principalmente das mulheres nutrizes, né, de todo o nosso município de Canoinhas. Seria isso. Muito obrigada. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores, os assessores da casa, a imprensa aqui presente, os internautas, muito boa noite. Não poderia deixar de lhe parabenizar, vereadora Zenici, mas lá em 98, o meu saudoso marido Francisco, ele apresentou um projeto de lei nessa casa. Na época eram 15 vereadores e foi aprovado por unanimidade de votos. E como esse seu projeto de lei não revoga aquela, há necessidade de nós fazermos uma compilação, porque ele não revoga expressamente. Fazer uma compilação daquele com este, para ver a forma mais adequada de nós aprovarmos em segunda votação. Hoje, óbvio, eu votarei favorável. Sou extremamente defensora da amamentação, sei da importância, sei que todas as mães devem ter a oportunidade de amamentar os seus filhos, as que trabalham, enfim, as que não trabalham, têm que criar mecanismos e condições para isso. Aquelas que não têm a felicidade de conseguir amamentar, que tenham mecanismos para que se ofereça para as crianças esse leite de ouro. Então, eu gostaria que a assessoria da casa, principalmente a jurídica, fizesse uma compilação desses dois projetos de lei para ver o que nós podemos unir de o mais útil possível para que ele efetivamente seja colocado em prática. Porque as leis, como que nós vamos colocar em prática? Nós temos que criar mecanismos também para que elas sejam postas em prática e que atenda realmente a necessidade da população. Seria isso. Continua em discussão. Só gostaria de fazer um breve comentário. Quando entrou para a leitura o projeto, eu até fiz essa citação, né, vereadora Zenici, para que nenhum nem outro projeto fique desprestigiado, né? Lá naquele momento o vereador Francisco Vital Pereira teve a ideia, agora a senhora pretende melhorar ou, enfim, adequar à realidade atual, mas eu penso que nós também devemos respeitar o projeto de lei que ele fez naquele momento e tentar, na medida do possível, unir os dois projetos, de repente fazer um altera-lei ao invés de uma nova lei, enfim. O que importa é que o objetivo, tanto daquele quanto desse projeto, são nobres, mas cabe a nós fazer essa fiscalização aqui para não existirem várias leis, umas iguais às outras, porque no fim das contas nós temos que ter a execução delas. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 048 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 049 de 2020, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período de pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Zenici. Então, com relação a esse projeto de lei número 49 de 2020, como servidora da saúde, tenho acompanhado todas as ações, né, que estão sendo desenvolvidas desde meados do mês de março. Infelizmente, algumas questões fogem do nosso controle, enquanto trabalhadores, enquanto gestão também, por conta das diversas portarias e decretos que são emitidos diariamente, né? Acontece que os municípios, a partir do momento que foi se alastrando essa questão da pandemia, uma situação diferenciada para todos os brasileiros, em alguns municípios ela chegou mais rápido, em alguns demorou um pouquinho mais, porém, os municípios que se antecederam na questão da prevenção, né, do atendimento exclusivo aos sintomáticos respiratórios, puderam oferecer um serviço diferenciado à população.
preservando tanto os demais pacientes, as demais patologias, assim como os profissionais de saúde. Se for analisar no âmbito do Planalto Norte, por exemplo, os municípios que se organizaram com o Centro de Referência Covid antecipadamente tiveram menos profissionais contaminados. Isso é notório e são números. Nós tivemos municípios vizinhos que já de cara tiveram 4, 5 profissionais de saúde, né, baixa em profissionais de saúde, por conta de, por ser interior, né, achar que a doença não vai chegar. Porém, a partir dessas iniciativas dos municípios, com a intenção de separar os serviços, assim como teve em 2009, com H1N1, né, no tempo que a secretária Thelma estava conduzindo a secretaria, também teve esses contratos emergenciais, né, justamente para garantir essa triagem. Mas do governo federal, a portaria número 1445, ela é agora do dia 29 de maio. Então, se for analisar, a maioria dos municípios já estão com os serviços implantados em funcionamento com recursos próprios. Então, essa portaria, ela institui os centros de atendimento para enfrentamento ao Covid, né, em caráter excepcional e temporário, considerando esse cenário emergencial. E, a partir daí, eles, através desta portaria, exige que os profissionais que estejam no centro Covid não podem ser os mesmos profissionais que já compõem uma equipe de saúde da família ou algum outro programa do município que já recebe outros recursos vinculados. Aí vem a necessidade, então, de se criar vagas exclusivas para garantir o atendimento no centro Covid. É caráter temporário, né, considerando várias situações relacionadas ao pessoal, né, da saúde. É importante salientar que é para atendimento exclusivo no centro Covid. Porque daí as pessoas que fazem o cadastro seletivo, né, as que fizeram, já estão cientes que é para atendimento no centro Covid, sem abono, sem algo a mais, né? Tem uma remuneração já decidida, definida, e é no sentido de garantir, então, o serviço por mais 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, se for necessário, né, conforme o cenário daí atual do Covid-19. Seria essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi. Eu só gostaria de contextualizar algumas situações. Sendo aprovado em primeira votação, nós depois vamos deliberar para que possamos votar hoje ainda em segunda votação, e quero explicar o porquê. Desde quando chegou na casa esse projeto, ele gerou várias dúvidas, enfim. Até fui questionado pelo jornalista Ednei Vassuas que se a Câmara já havia aprovado a lei, porque o município já teria feito o seletivo, né? E aí eu fui buscar essas informações, o porquê que mesmo antes da lei aprovada, o município já iniciou o seletivo. Fiz alguns contatos, mas hoje, como era o dia da votação, me dirigi até a Secretaria da Saúde e também ao procurador jurídico, para que ficasse bem claro qual o critério que foi adotado, sem aprovação da lei, já realizar o processo seletivo. O procurador jurídico, ele entende que, quem sabe, nem precisaria o projeto de lei, né? Devido à questão da pandemia, por ser uma contratação de no máximo 120 dias, vereadora? 60 mais 60, né? Tá. Então, o entendimento dele talvez seria de nem enviar o projeto de lei. Mas por uma precaução, enfim, foi optado por enviar o projeto de lei. Acontece que dentro da programação da reabertura ou do retorno da Secretaria da Saúde, ficou programado primeiro para 1º de julho, né, que as unidades básicas de saúde pudessem retornar. Isso o vereador Célio Galeski já vinha falando e cobrando, né? As pessoas também, algumas comunidades entraram em contato comigo, o que é que estava acontecendo, quando que ia reabrir, enfim. Mas houve uma falha de comunicação em algum momento, porque a lei só veio para cá no dia 29 de junho, ou seja, um mês após a portaria. A secretária Kátia pediu ao prefeito que convocasse uma extraordinária
Mas por algum motivo o prefeito entendeu que não seria importante, enfim, não deveria fazer naquele momento, e para nós não ficarmos nessa inércia do abre ou não abre, a Câmara vai tomar para si essa questão, e após a votação ser aprovado, eu vou deliberar com os senhores para que a gente possa fazer uma extraordinária, porque nós não podemos, eu sei que existem pensamentos contrários, mas vão abrir as unidades básicas e daí vai ter mais circulação, vai ter isso, vai ter aquilo, mas os munícipes, as pessoas, muitas pessoas estão precisando, das nossas unidades básicas, estão nos cobrando, e eu acho que se o Executivo não deu conta de se organizar para fazer isso, nós aqui na Câmara então vamos fazer essa extraordinária e possibilitar que o projeto já vá essa semana e a coisa ande e não fique nada parado aqui. Então, só gostaria de contextualizar para que eu sei que eu vou ser cobrado depois e perguntado, enfim. Então, antes de tudo, para que os senhores e a comunidade também entendam toda a história desse projeto de lei. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste, funcionários dessa casa. Eu fiquei, assim, um pouco em dúvida dos critérios que foram usados para a contratação desses profissionais, Fui indagada por várias pessoas sobre essas normas. Obviamente, eu sou favorável ao projeto, mas eu acredito que ele nem deveria ter passado por aqui, porque o prefeito, já que é um decreto, o prefeito nem deveria ter mandado para cá. Acontece, senhor presidente, que o Executivo sempre passou por cima da Câmara, sempre passou por cima do Legislativo. Eu fico um pouco indignada porque mandaram só agora, Era de 19 a 23 de junho e veio para cá só no dia 29. Seria isso, é só a minha indignação e também, lógico, que vou fazer um requerimento perguntando quais foram os critérios, porque eu fui indagada fortemente por técnicos e enfermeiros do porquê alguns passaram, se foram cartas marcadas, enfim, eu deixo aí a minha dúvida. Seria isso, muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Zenecida. Eu não fiz a leitura do edital do processo seletivo, mas teve um edital do processo seletivo que foi amplamente divulgado no site da Prefeitura e no jornal local. E nesse edital consta os critérios. Eu lembro que pede 1 ano de experiência na área, etc., E assim como os critérios para a seleção em si, Mas eu só gostaria de também colocar, para a população, que hoje o Centro Covid ele é 100% custeado com recursos ordinários, porque a maioria dos recursos, dos mais de 2 milhões de recursos que veio para o Covid, apenas 136 ou 156 mil que é para atenção básica, o restante é todo repassado para o Hospital Santa Cruz. Então, essa porta de entrada, centro de triagem, foi de interesse do município, custeado com recursos ordinários. Então, a partir do momento que sejam aprovadas essas vagas, que essas pessoas sejam convocadas, que sejam inseridas no CNES do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde vai repassar R$60 mil por mês para ajudar, no custeio desta equipe. Lembrando que só de serviço médico proporcional 24 horas por dia nos domingos e 18 horas por semana, já há um investimento de 55 mil. Então, os 60 mil reais, na verdade, ele é uma ajuda de custo, mas é um serviço que, quando funciona 24 horas, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas só também enaltecer a proposta nesse sentido de que é também para garantir o recurso para custeio, tá? Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu só gostaria de manifestar a minha posição favorável à aprovação desse projeto e à reabertura imediata das nossas unidades básicas de saúde, porque as pessoas que terão Covid e tal, elas têm atendimento imediato.
E as pessoas portadoras de outras patologias e problemas graves e sérios e que tinham encaminhamento, inclusive, para consulta com urgência, já lá em março e abril, que foi tudo suspenso, elas estão todas à mercê. Elas precisam que essas unidades voltem a atender, que tenha um médico que diga se a pessoa deve ou não ser encaminhada. E há necessidade urgente mesmo disso. E todo dia a gente ouve na imprensa que esse ano está tendo muito mais óbitos por outras patologias, proporcionalmente, que nos anos anteriores, porque as pessoas têm receio de sair de casa ou por falta de atendimento, enfim. Então, como nós somos exemplo no Covid, nós temos que ser exemplo também nas pessoas portadoras de outras patologias, porque são muitas e há muita ansiedade das pessoas, muito bem colocado pelo vereador Paulinho, para que essas unidades sejam reabertas, não precisa nem ser na totalidade, mas a maioria, o ideal, são todas, mas que as pessoas tenham esse atendimento e que tenham um médico para dar uma orientação e aplicar uma conduta adequada para cada caso. Seria isso. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Zenessi Dreyer. Então, o seu pedido será atendido, vereadora Norma. As unidades do interior foram reabertas na data de hoje, né, as 13 unidades básicas de saúde. O doutor Marcelo Lufego já está fazendo esses atendimentos no interior com a técnica de enfermagem e mais uma auxiliar. Foi tomada essa decisão porque da equipe do interior não estão à disposição lá no centro Covid, então as unidades do interior retornaram seus serviços hoje. Então é bom aproveitar esse momento para divulgar para a população da região interiorana, através do cronograma de serviços, né, que é o atendimento semanal, como de costume, e a programação está à disposição no site da Prefeitura de Canoinhas. Então, o seu pedido já foi atendido. Falta daí 4 unidades ainda nos bairros, tá bom? Obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação. E os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 049 de 2020 em primeira votação. Portanto, coloco em deliberação do plenário a realização de sessão extraordinária, convocada aqui pela Câmara de Vereadores, pela mesa, para a segunda votação do projeto 049 de 2020, que estabelece normas para contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde no período da pandemia do coronavírus. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação da realização da sessão extraordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a realização da sessão extraordinária. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 7 de julho de 2020. Requerimento número 559 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oliskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, expondo e solicitando o que segue. Considerando a pandemia do Covid-19 que o mundo está atravessando, considerando que 210 profissionais médicos assinaram a carta aberta dos médicos do estado de Santa Catarina que são a favor da implementação imediata do tratamento precoce da Covid-19 em caráter extraordinário, considerando que esses profissionais médicos solicitam que o governador Carlos Moisés edite um decreto baixando o protocolo para uso imediato de medicações preventivas, hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, invermectina, zinco, vitamina C e D, a ser utilizada como alternativa terapêutica. Respeitosamente requer: se a Secretaria Municipal de Saúde do município de Canoinhas dispõe das medicações acima citadas, para que os médicos ministrem, se assim entenderem, em conformidade com a lei e com o parecer número 04 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, com livre consentimento dos pacientes infectados com a Covid-19 no município de Canoinhas.
que a Secretaria Municipal de Saúde, se assim entender, institua um comitê formado por médicos que estejam na linha de frente e assim elaborem seu protocolo para tratamento precoce da Covid-19. Coloco em discussão o requerimento número 549 de 2020. Passo a palavra ao vereador autor, Edil Coronel Mário. Cumprimento inicialmente o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, o Rubens, que hoje nos dá a honra e o prestígio da presença, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, a todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, logo no início da pandemia, foi uma manifestação quando nós estávamos em sessão online de minha pessoa, falando que existem muitos posicionamentos com relação a essa pandemia, divergentes, contrários, respeita-se a opinião de todos, e eu, daquela primeira manifestação, eu não falei mais a respeito do assunto. Ocorre que, no dia 5 de julho de 2020, um grupo de médicos, 210 mais precisamente, editaram uma carta que foi encaminhada ao senhor governador do estado, em que pese eu reiterar a minha fala que eu respeito todas as opiniões em contrário, eles fazem a solicitação ao governador, aos prefeitos, de algumas providências que, para mim, não acabar me equivocando, se o senhor me permitir, eu vou fazer a leitura dessa carta, que acredito que deva chegar até o prefeito municipal e essa Casa de Leis. Friso, não sou especialista para comentar a respeito, porém, entendo que, se um documento assinado por 210 profissionais médicos do estado de Santa Catarina fazem uma solicitação, com certeza eles têm embasamento técnico-científico para se manifestar. Não é o meu caso, porém, entendo que, da forma como foi escrita essa carta e da forma como estão ocorrendo o tratamento a nível de país, seria importante dar conhecimento à nossa comunidade desse pedido. Florianópolis, 5 de julho de 2020. Carta aberta dos médicos do estado de Santa Catarina, que são a favor da implementação imediata do tratamento precoce da Covid-19. Excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor André Mota Ribeiro, secretário do Estado da Saúde do estado de Santa Catarina, prefeitos dos municípios do estado de Santa Catarina, secretários de saúde dos municípios do estado de Santa Catarina, população catarinense. Nós, médicos do estado de Santa Catarina, aqui abaixo assinados, que apoiam o tratamento precoce, por estarem convencidos das atuais evidências, expomos nossas opiniões acerca do tratamento precoce ambulatorial da Covid-19. Estamos extremamente preocupados com a rápida evolução da infecção e da necessidade de internação hospitalar. Nesse momento, os hospitais estão trabalhando no limite de suas capacidades. Temos que nos lembrar de que temos pacientes internados não somente por Covid-19, mas por outras patologias que também necessitam de internação hospitalar. E estamos convictos de que essa situação irá piorar, com lotação dos hospitais públicos e privados, além da possibilidade de falta das medicações necessárias para manter o paciente em ventilação mecânica, como sedativos e relaxantes musculares. Nós somos favoráveis ao tratamento precoce, visando a reduzir o número de necessidades de internação hospitalar. Nesse momento, vários estudos estão sendo publicados mundialmente, diariamente, favoráveis ao tratamento precoce da Covid-19 para o uso das drogas que propomos. Existem evidências científicas no Brasil e fora do Brasil do possível benefício do tratamento precoce com várias medicações e medidas preventivas, como série de casos e estudos retrospectivos. Não existem ainda as evidências consideradas hierarquicamente como superiores, com estudos randomizados, duplos cegos,
mas esse momento exige que façamos o tratamento conforme o que temos de evidência disponíveis até então. O Conselho Federal de Medicina editou o parecer Conselho Federal de Medicina 4/2020, em que reconhece que, abre aspas, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado de pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina nos termos expostos em pacientes portadores da Covid-19. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina publicou uma nota em 29 de junho de 2020 em que defende, abre aspas, no intuito de oferecer alguma terapêutica para evitar o agravamento do Covid-19, alguns protocolos vêm sendo utilizados levando em consideração a fisiopatologia da doença, fecha aspas. Tais protocolos de tratamento, desenvolvidos de forma empírica por médicos na linha de frente, vêm apresentando relatos de evolução favorável com redução na necessidade de internação hospitalar e óbitos. Pelo exposto acima, sugerimos que a Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina ou cada município do nosso Estado institua um comitê formado por médicos que estejam na linha de frente e, assim, elaborem seu protocolo para tratamento precoce da Covid-19 e também para tratamento preventivo dos contatos. É importante que todos os pacientes e médicos tenham disponibilidade, acesso e autonomia para o uso das medicações decididas no protocolo. As medicações que estão sendo utilizadas na maioria dos protocolos e que estamos propondo são hidroxicloroquina ou cloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D e vitamina C. É claro que, como muitos estudos estão sendo realizados mundialmente, é de caráter dinâmico que as evidências que se acumularem sejam levadas em conta pelos grupos que serão responsáveis pelos protocolos de tratamento precoce da Covid-19. Solicitamos o apoio do governo estadual para que essas medidas sejam tomadas resguardando a autonomia médica e para que toda a população possa ter acesso garantido às medicações propostas. Cordialmente, está assinado o documento 210 médicos do Estado de Santa Catarina com os seus respectivos CRM. Senhor presidente, eu fui questionado, talvez algum dos senhores edis também já foi perguntado a respeito, se existe a possibilidade, ou se está sendo prescrito, talvez a vereadora Zenici possa falar, se eu, enquanto paciente identificado com a Covid-19, eu tenho acesso a esses medicamentos. Acredito que cada um com seu livre-arbítrio pode decidir. O problema e o questionamento de muitas pessoas, e essa resposta eu não tenho, é se nós, ou qualquer pessoa, tem acesso a essa medicação ou não. Se isso já existe na farmácia do SUS, se existe no hospital, porque, segundo informações, eu não posso afirmar isso ou não, na farmácia você não tem como adquirir isso para tratamento de Covid. Tem alguns medicamentos prescritos para algum tipo de doença que são tratados, mas não especificamente para a Covid. Então, em face disso, eu formulei esse requerimento. Né? Se existe uma possibilidade nesse momento, sem entrar no mérito, se funciona ou não funciona, porque não tem comprovação científica ainda, pelo que nós sabemos, recebemos sim muitas informações de pessoas que contraditam também essas informações que existe a possibilidade desse tratamento, mas se existe a possibilidade, eu falo de público que se eventualmente for contaminado, eu gostaria que fosse ministrado para mim, se houver concordância médica, esses medicamentos. Torna-se público para conhecimento da nossa população, e como eu falei, é de livre-arbítrio de cada cidadão decidir, né, junto com o senhor médico, quais medicamentos a serem prescritos. Eu agradeço a atenção, respeito todas as posições contrárias, principalmente minhas colegas, vereadora Zenici, talvez, da vereadora Thelma, mas esse é um protocolo assinado por 210 médicos e tem que ser considerado. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão, requerimento número 559 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreyer.
Vereador Coronel Mário, só vou mencionar com relação à cloroquina. Eu não lembro se eu comentei nessa Casa de Leis, no início dos estudos com relação à utilização desse medicamento, foi determinado que a Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina coletasse essas medicações de todas as farmácias locais. Então, por isso que as pessoas não conseguem comprar essa medicação nas farmácias locais. Foi feita uma coleta, uma busca pela Vigilância Sanitária das gerências de saúde, já no início da pandemia. Então, realmente, a decisão principal é do governador do Estado e do secretário de Estado da Saúde com relação à disponibilidade dessa medicação. Eu afirmo que na farmácia do SUS, no início, por conta dessa coleta nas farmácias privadas, eu fiz esse questionamento se teríamos a disponibilidade, se caso fosse autorizada a utilização desse medicamento no âmbito hospitalar, considerando as contraindicações que foram amplamente debatidas, né, nas redes sociais, tanto a nível de mundo, né? E nós temos sim uma quantidade reservada para tratamento, mas como ainda não tem a liberação e esses protocolos definidos, raramente são utilizados. E aí trata-se muito da conduta médica, né? Nós estamos falando aqui de conduta médica, né? Tem os médicos que defendem na carta aberta, mas tem os médicos que colocam muito a questão das contraindicações. Então, é conduta médica, com certeza tem meu voto favorável nesse requerimento, porém, eu não sei se seria o ideal para o prefeito ou para a Cátia, até porque na farmácia básica, eu sei que tem uma reserva, mas como tem a questão das contraindicações, eu vi que na carta a defesa é que seja no âmbito, que seja ambulatorialmente, né, a utilização. Então, que seja aquela consulta que o paciente saia com a receita e vai lá e pega essa medicação. Mas existem algumas contraindicações, né, e que daí exigiria a presença do profissional, inclusive para estar acompanhando esse tratamento devido ao uso da medicação, né, que pode propiciar, desencadear outros problemas. Então, eu sou favorável, porém, nós tínhamos que, de alguma forma, reforçar essa decisão junto ao Comitê Técnico da Assistência Farmacêutica do Estado, né, dos profissionais do Estado. Porque como foi a Vigilância Sanitária que passou recolhendo essa medicação nas farmácias por alguns motivos, né, acredito que é no âmbito do governo do Estado que vai estar proporcionando esse tratamento de uma forma mais segura, né? Porque se cada prefeito tomar esse tipo de decisão, a gente não sabe se os municípios têm estrutura para acompanhar esses pacientes com tratamento desse, que com certeza é muito delicado, porque se fosse tão fácil, já estaria aí, né, as pessoas se tratando com essa medicação. Seria esse meu posicionamento, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Thelma Bley. Então, meu boa noite às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aos assessores da casa, aos internautas, à imprensa, às pessoas aqui presentes. Sobre este protocolo de tratamento, ainda não aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tampouco pela Vigilância Sanitária do Estado, eu acredito que tenho parentes, tenho familiares que trabalham na Grande Florianópolis e tem pessoas que têm tido Covid positivo e têm feito uso desse protocolo de todas essas medicações citadas pelo vereador Coronel Mário. Ele tem sido eficaz nos casos em que eu ouvi, né? Então, nós somos leigos na questão médica, na questão de infectologia, enfim. E nessas questões aí da vigilância sanitária estadual, se comprometer um pouco mais e estar mais presente no estudo da aplicação deste protocolo para o tratamento do Covid-19, porque nós não podemos ficar ainda neste medo e nesta angústia. Como falou o vereador Coronel Mário, qualquer cidadão que fosse acometido pelo Covid-19
queria ser tratado sim com este coquetel medicamentoso. Então, nós devemos sim fazer os documentos necessários, e a Secretaria de Estado da Saúde, a gente vê que tem pessoas que se empenham lá dentro, mas mais as pessoas do Conselho Estadual, do Conselho de Secretarias de Saúde do Estado, mais os órgãos em si, principalmente a agência, a vigilância sanitária, a questão da farmacêutica estadual, eles não estão se dedicando o suficiente. E nós precisamos com que esse protocolo seja liberado e que nós tenhamos condições de atender os nossos cidadãos, porque não teremos condições de ficar aí com um protocolo frágil. Tem gente que só receita o Tamiflu, outros só a cloroquina e a azitromicina. Não, nós temos que ter um protocolo, sim, aprovado, e eu acredito que será muito bem-vindo, porque nós não podemos ficar nesta incerteza e com o medo que nós temos. Quando eu falo nós, eu falo em nome da população de Canoinhas e da região e de Santa Catarina, e é isso aí. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, vereadora Thelma, vereadora Zenici, agradeço as manifestações das senhoras. Esse final de semana, uma pergunta curta e grossa que me fizeram. Tá? Se eu, eventualmente, positivar, eu fiz o teste, é positivo, tá? Estou no início, estou tendo sintomas, tá? Eu converso com o médico, tá? Se ele prescrever, tá? Eu tenho onde acessar esse medicamento? Essa é a pergunta. Eu tenho onde comprar, eu tenho onde adquirir? Essa é a grande dúvida das pessoas. E como a senhora se referiu ao Conselho Federal de Medicina, e está aqui numa nota do Conselho Federal, eles condicionam o uso da cloroquina e hidroxicloroquina a critério médico e consentimento do paciente. Eu consinto na sua utilização, mas eu tenho acesso à medicação? Essa é a grande dúvida da comunidade. Nós sabemos, estamos ouvindo algumas pessoas, lideranças políticas inclusive, dizendo que estão fazendo uso do medicamento. Mas como tem acesso se foi recolhido pela vigilância? Se na secretaria pode ter, mas não pode ser disponibilizado? Essa é a grande dúvida. Essa é a dúvida do cidadão. É por isso que eu fiz o requerimento e sei, vereador Zenici, de todas as peculiaridades, dificuldades, protocolos, enfim. Mas o cidadão que eventualmente está lá, que está com sintomas, ou que ele está conversando com o seu médico, que está em sua residência logo após confirmar ou não, eu quero ter acesso ao medicamento. Esse é o grande questionamento. De que forma eu posso ter acesso? Então, eu acho que é uma discussão, como eu falei no início, eu não levantei antes na Câmara, porque eu também tenho muitas dúvidas. E o que a gente tem de algumas certezas incertas, porque não tem certeza definitiva, conforme comprovação científica, mas é que existem muitos posicionamentos favoráveis. Agora, até cumprimento todos esses médicos de fazer essa manifestação, corajosa, inclusive, tá? Talvez indo de encontro ao que pensam muitos outros profissionais, mas eu acho que se existe uma abertura, uma brecha, essa possibilidade tem que ser considerada. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Vereador Coronel Mário, então, eu concordo ali, sou favorável ao requerimento, mas eu ainda penso que nós deveríamos estender esse requerimento à Vigilância Sanitária Estadual e Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde. Como teve essa ação de recolhimento por parte da Vigilância Estadual, acredito que naquele período foi assim, a farmácia amanheceu abriu com cloroquina e fechou sem cloroquina. Eles foram muito rápidos. Por algum motivo, eu acredito que técnico, eu espero que técnico, Então, que se está isso numa reserva para os pacientes SUS, para os hospitais que estão atendendo a ala Covid, 100% SUS, que a gente possa direcionar esse requerimento, talvez mudar um pouquinho só ali a redação, manifestando apoio à carta aberta dos médicos e pedindo uma manifestação de esclarecimento com relação à Vigilância Sanitária do Estado e à assistência farmacêutica, que eu acho que
nós estaremos ampliando, né, e teremos respostas mais seguras, né, com relação aos encaminhamentos no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, porque realmente as vigilâncias sanitárias dos municípios, Canoinhas tem farmacêutica, por exemplo, na vigilância sanitária do município, que poderia estar junto às farmacêuticas da farmácia do SUS, conversando sobre este protocolo e sobre esses medicamentos que têm uma certa quantidade em reserva. Mas não sei se seria o mais seguro, porque se os médicos têm certeza do tratamento, eles têm autonomia para prescrever, né? Todos nós sabemos que os médicos têm. Trata-se de uma conduta técnica, então por que precisa de um decreto do governador? Porque há dúvidas. Então eu sugiro que seja estendido a assistência farmacêutica do Estado, né? E a vigilância sanitária do Estado também, se for possível, senhor vereador. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Com certeza, vereadora Zenici, eu acho que até tecnicamente a senhora e a vereadora Thelma têm mais condições de formular um requerimento, né, pelo seu conhecimento, questionando também o Estado nesse sentido. Porque a dúvida é, como a senhora falou, talvez o SUS tenha o medicamento para prescrever, mas as pessoas da comunidade não sabem. É esse questionamento que nós estamos fazendo. Tá? Mas eu acredito que nós podemos formular um requerimento nesse sentido, com certeza. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Só para rapidamente complementar, no momento do recolhimento da cloroquina, porque eles visualizaram, observaram efeitos colaterais em alguns pacientes, mas com comorbidades diferenciadas, com patologias mais graves. Então, aí também a gente coloca essa situação do estudo entre farmacêuticos e médicos, de que tem que ver a faixa etária, que patologia o paciente já tem, crônica, e aonde pode ser aplicado o medicamento. Não compete a nós decidir isso, né? Mas o recolhimento foi porque realmente aconteceram efeitos colaterais indesejados e também óbitos que ninguém sabe se foi em detrimento à aplicação, à administração da cloroquina em si. Então, na dúvida, é melhor termos um protocolo regrado, aprovado pelo nosso setor farmacêutico estadual, pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e eu acredito que o Conselho Federal de Medicina está totalmente certo nesse documento, e a gente tem que tentar todas as possibilidades, porque temos óbitos e não podemos continuar nesta incerteza. Era isso. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Só complementando o requerimento do Coronel Mário, e para quem direcionar, talvez a federação, a FECAM, né, Coronel, que está mais próximo lá do governador, que teria, né, condições, de repente, de politicamente poder debater isso um pouco mais junto com as autoridades sanitárias, né, e vigilância sanitária, enfim, Associação de Médicos e tantas outras entidades a nível de Estado, né? Então talvez a FECAM, em vez de ser a prefeitura, em vez de ser a Secretaria Nossa de Saúde, talvez a FECAM, através da Federação dos Municípios, talvez pudesse também receber esse ofício e lá fazer essa defesa, né? Se assim for entendido pelo senhor. E dizer da importância desses medicamentos, porque se fala tanto em respirador, né? Poxa, mas o respirador é o final da coisa, né, gente? E vamos falar, né? Quem já viu alguém entubado, quem já viu isso, né? Poxa, é uma agressividade tremenda, né? Quando chega-se ao ponto de se colocar o respirador. Então, se você tiver como combater isso antes de chegar nesse ponto, e é esse o propósito desses medicamentos, então tem que se olhar com outro olhar realmente, né? Tem problemas colaterais? Tem. Com certeza, todo medicamento ele traz algum problema colateral em algum momento, em algum lugar, em alguma hora. Mas talvez entre ir para o entubamento e não deixar chegar lá e você combater a doença um pouco antes, que é esse o fundamento da medicação, seria de extrema importância. Então, nesse sentido, eu também sou favorável ao requerimento, com toda certeza, e diria que talvez
seria importante que a Federação dos Municípios também fizesse essa defesa. Ela está lá junto à Secretaria de Saúde do Estado, ela está lá junto ao governador do Estado, até para poder debater esse assunto um pouquinho mais. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 559 de 2020 e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 559 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 560 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio, Camila Lima e Thelma Bley, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Dário Berger, senador da República, agradecendo a indicação no valor de R$200 mil do Ministério da Saúde para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, para apoio ao combate e prevenção do Covid-19, na compra de insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado aos pacientes e que foram sinalizados para o Fundo Municipal de Saúde, realizada pelo senador Dário Berger, MDB, comunicada através do ofício GSDB 463/20, de 3 de julho de 2020. Coloco em discussão o requerimento número 560 de 2020. Só gostaria de tecer alguns comentários sobre esse requerimento e sobre o próximo, né? É um requerimento em conjunto com a vereadora Camila e a vereadora Thelma, da bancada do MDB. Inclusive hoje, quando estive na Secretaria da Saúde, já noticiei à secretária Kátia que não se trata de uma emenda, é um crédito especial que abriu para o combate ao Covid, e o senador Dário gostaria, e inclusive no seu ofício, pede para que esse recurso seja repassado ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, e a secretária Kátia já se comprometeu que tão breve chegue o recurso na conta, né, esse repasse seja feito, e eu não poderia deixar de agradecer o senador Dário por essa sinalização de recurso e aproveitar para pedir que sempre que abra alguma situação, que o senador olhe com mais carinho para o nosso município e que sempre que possa nos envie recursos e emendas, porque certamente faz bem para a comunidade, para o município em geral. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 560 de 2020 e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 560 de 2020. Requerimento número 561 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio, Camila Lima e Thelma Bley, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Liskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando que, quando o recurso no valor de R$200 mil, comunicado através do ofício GSDB 463/20, de 3 de julho de 2020, adentrar ao Fundo Municipal de Saúde, seja destinado ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para apoio ao combate e prevenção do Covid-19, na compra de insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado aos pacientes, conforme desejo manifestado pelo senador autor da indicação, Dário Berger, do MDB, e pela bancada do MDB na Câmara. Coloco em discussão o requerimento número 561 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 561 de 2020. Requerimento número 562 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a Fundação Abrim, que mobiliza e apoia tecnicamente municípios e seus prefeitos na implantação de ações e políticas que resultem em avanços e transformações positivas na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os princípios do programa Prefeito Amigo da Criança podem ser utilizados a qualquer tempo, em qualquer município brasileiro, e dependem, fundamentalmente, da vontade política dos gestores e da capacidade dos municípios em constituir redes de enfrentamento que priorizem a infância e a adolescência. O programa Prefeito Amigo da Criança avalia a realidade de cada cidade,
e identifica prioridades de ações. Ao mesmo tempo, promove o diálogo entre os municípios e avalia, ao fim de cada gestão, os resultados atingidos, reconhecendo e premiando os esforços dos prefeitos no cumprimento de seus objetivos. Nos últimos 3 mandatos consecutivos, o município de Canoinhas sempre foi vencedor do Prêmio Prefeito Amigo da Criança. O resultado do prêmio dos atuais prefeitos brasileiros foi noticiado no início de julho e não consta o município de Canoinhas entre eles. Sabendo que o município realizou sua inscrição, mas não obteve êxito no prêmio, requer que seja informado que segue. 1. Como foi realizada a avaliação do município nesse ano por parte da Fundação Abrinq, visto que o município não foi vencedor do prêmio? 2. Quais foram as áreas avaliadas pela Fundação Abrinq? 3. Ao que o município atribui após 3 premiações consecutivas ter ficado de fora da lista? Requer ainda o envio do relatório final da Fundação Abrinq com todos os dados do município. Coloco em discussão o requerimento número 562 de 2020. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Só gostaria de fazer uma parabenização por esse requerimento, né? Acho que provavelmente o presidente está preocupado com as futuras gerações, agora com a Aninha em casa. E também parabenizar, né, o prefeito Beto Faria, que com tanto esforço foi 2 vezes, acredito, o prefeito recebeu o prêmio do Prefeito Amigo da Criança. Então, muito bem pensado. Parabenizar. Se o vereador puder me deixar assinar junto, eu gostaria. Com certeza. Obrigado, vereadora Camila Lima. Mais alguém gostaria de discutir o requerimento? Não havendo mais quem queira discutir, eu só quero fazer alguns breves apontamentos. O que a vereadora Camila Lima se referiu, o ex-prefeito Beto Faria foi 1 vez e o ex-prefeito Leoberto 2, porque o prêmio é 1 vez por mandato, né? Então, por isso as três vezes consecutivas. Infelizmente, para minha tristeza, e acredito que para a tristeza da gestão e, enfim, do próprio prefeito, o município essa vez não foi contemplado, né, com o prêmio Amigo da Criança. E isso nos dá um indicativo de que alguma coisa talvez não funcionou ou, enfim, mudou o método de avaliação da Fundação Abrinq, que sempre foi um método muito severo, muito rigoroso, e que a nossa equipe da Secretaria da Educação sempre tentou cumprir os requisitos para que o nosso prefeito, enfim, o município fosse contemplado com esse importante prêmio. Não é um prêmio qualquer, como todo mundo sabe, né? Quando a gente fala do Fundação Abrinq, a gente fala de um órgão respeitadíssimo, um prêmio muito criterioso, cheio de situações a serem preenchidas, de requisitos que o município tem que cumprir, inclusive para participar, né? Mas infelizmente, após 3 edições, o prefeito de Canoinhas deixou de ser amigo da criança e seria interessante que nós pudéssemos fazer uma análise do que aconteceu, né? O porquê é que nós perdemos esse título tão importante que ao longo das gestões anteriores foram conquistados, né? E acredito que temos que ver o que é que está errado, o que é que não funcionou, para que nós possamos reaver esse prêmio que já era tão nosso após 3 conquistas consecutivas, para que os próximos gestores, enfim, possam recuperar o prêmio e entender o que é que aconteceu aí, que essa vez, infelizmente, o município não foi premiado. Então, só para contextualizar o requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 562 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 562 de 2020. Requerimento número 563 de 2020, de autoria de toda a idilidade,
presente e requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor subtenente PMRR Vilmar Luiz Pontes, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente, mas eu passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu pedi para formular esse requerimento. Para quem talvez não conheceu o subtenente Pontes, tive a oportunidade de trabalhar com ele em 1986, quando foi criado a banda da Polícia Militar. Ele foi um dos integrantes aqui do 3º BPM. E teve uma história muito bonita, muito rica nessa banda, sempre um profissional muito comprometido com a banda. E quando foi feita a dissolução da banda, porque por necessidade de efetivo, as bandas que existiam no estado, Lages, Canoinhas, salvo engano, Chapecó, elas foram extintas e esses policiais, eles foram remanejados para as funções operacionais. Infelizmente, o subtenente Pontes sofreu um acidente há cerca de alguns dias, numa queda do telhado, enfim, estava internado e faleceu nessa madrugada. Então, faço a manifestação por lamentar a perda de um grande profissional, de um amigo de trabalho. Eu não poderia fazer essa menção. Agradeço ao senhor e à mesa diretora pela aprovação do requerimento. Obrigado, vereador Coronel Mário. Não há mais requerimento? Sem mais requerimento, senhor presidente. Vereadora Zenesi, a senhora gostaria de votar os requerimentos para a vigilância sanitária e para a assistência farmacêutica do Estado hoje? Senhor presidente, como o teor do requerimento ele não vai mudar muito, eu gostaria, se o vereador Coronel Mário me permitir, de inclusive assinar junto esse para a vigilância sanitária e para a SES, senhor vereador, porque o teor seria o mesmo, né? Só o destino que seria assistência farmacêutica e a vigilância sanitária. O vereador Vilmar Sudoski sugere também para a FECAM. E eu pergunto se for na mesma redação, aí eu posso auxiliar a Andréia para que a gente possa, o quanto antes, encaminhar, né? Porque é de interesse público também, né? Vereador Vilmar, de acordo? Então vamos, acho que podemos votar em uma vez só, porque o teor é o mesmo, que muda são... Então nós vamos votar o requerimento número 564, 565 e 566. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos do número 564 ao 566 de 2020. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Gil Baiano. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite que nos acompanham, os funcionários da casa. Só uma questão de uma dúvida, queria ver com a vereadora Zenesi. As unidades de saúde voltarão agora a funcionar na área rural. Elas vão ficar abertas todos os dias ou somente os dias que o médico vai atender? A princípio, da mesma forma, conforme o cronograma antes da pandemia, com a presença da médica e a técnica, do médico e a técnica acompanharão esse profissional no dia do atendimento, conforme o cronograma semanal. Não ficará aberto todos os dias, porque os atendimentos eletivos, eles não retornam, permanecem os atendimentos de urgência, né? Ele desvirtua um pouco esse atendimento no interior, né? Até foi um posicionamento meu na reunião passada, porque se o paciente necessita do atendimento na segunda-feira, obviamente que ele vai procurar o serviço na unidade do centro, que é referência para a região interiorana. Mas como foi amplamente já debatida e defendida a proposta do retorno na região interiorana, principalmente pela falta do transporte coletivo de muitos dos pacientes, muitas receitas que já estão vencendo, por mais que os prazos foram prorrogados, entendeu-se como necessário o médico retornar para o atendimento semanal conforme cronograma.
porque não tem equipe suficiente para abrir 13 unidades no interior, né? Nem todas ficavam já abertas todos os dias. Algumas têm algum diferencial, né? Algum interior que conta com técnica de enfermagem, que já ficava aberto antes, né? Aí vai ser mantido. Mas de imediato, atendimento médico com a técnica acompanham o cronograma. Tá. Então, só a localidade que tem uma técnica no local, essa unidade vai permanecer com a técnica lá. Neste mês, ainda essas técnicas estão remanejadas para atendimentos na UPA. Elas foram remanejadas, né, para compor equipe. Então, neste mês de julho, até que se ajeite essa questão do centro Covid, vai a técnica com o médico. Tá? Daí, quando o centro Covid estiver completinho, que o pessoal da UPA possa retornar também, aí retorna normalmente. Tá previsto para o dia 13 de julho, mas como todo mundo sabe que o processo seletivo, após a convocação, a pessoa tem os seus direitos de assumir a vaga ou desistir da vaga, daí tem aqueles prazos ali, então pode retomar dia 13 de julho ou pode ainda se prorrogar por mais uma semana dessa mesma forma. Positivo. Mais algum vereador? Não havendo mais inscrições, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para daqui 2 minutos em regime extraordinário. Muito obrigado.